Aleluia. Maravilhoso estar na casa do nosso Deus, reunidos como igreja. Como disse a pastora, nós aqui apenas expressamos conjuntamente o que nós fazemos na semana. Porque nós temos que ser instrumentos de adoração. Tudo que fazemos, tudo que nós dizemos, tudo quanto nos comprometemos, tem que adorar a Deus. Ou adora a Deus ou adora o inimigo. Não há outra coisa. Porque as pessoas têm a tendência de separar profano e espiritual. No ser humano não tem como separar profano do espiritual. Nós somos seres espirituais. Não há como. E Deus não nos vê. Hoje ele está no culto, agora ele está orando, agora ele está lendo a palavra. Então vou tratar ele como um ser espiritual. Não, agora ele está trabalhando, agora ele está suando, agora ele está fazendo alguma coisa do mundo. Então vou tratar ele como carnal. Não. Não há separação. Nós somos um espírito, temos uma alma, vivemos num corpo. Amém? Então, a semana passada, nós começamos já há 2 domingos, mas na semana passada nós ministramos, ou fomos ministrados pela palavra de Deus, em cima de pais convertidos a seus filhos. Vou fazer um pequeno resumo para depois entrar na mensagem de hoje. Não vai ser longa, então vou fazer um resumo porque é muito importante. E há uma conexão entre isso. Nós vimos que o Antigo Testamento, ele termina ali, em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, ele termina com essa declaração. Eis que eu vos enviarei, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Termina aí, e depois são o quê? 400 anos de silêncio. Então, a missão do profeta Elias, que nós vamos ver ele essa unção, vamos ver em João Batista. Óbvio que o profeta Elias não ressuscitou, porque havia morrido há tanto tempo atrás, e nós não cremos nessa reencarnação. Mas o poder, a unção, o espírito de Elias realmente estava sobre João Batista. Então ele buscou o quê? Converter o coração dos pais aos filhos, para que Deus não viesse e não ferisse a terra com maldição. E se nós olharmos hoje, nós vamos ver que há muita maldição. As famílias estão destruídas. As leis estão cooperando para que as famílias se destruam cada vez mais. E há vários subterfúgios nos quais o inimigo busca desestruturar a família. Para quê? Para que a maldição venha. E nós temos visto tantas coisas. É pai matando filho, é filho matando pai, é marido matando esposa, é esposa mandando matar marido. Então, se nós formos ver, pais convertidos a seus filhos. Nós vimos também a semana passada que a nação é tão saudável quanto as famílias que a compõem são saudáveis. E a nação é tão doente quanto as famílias que a compõem são doentes. E nós temos visto isso. É impressionante quando as coisas elas são destruídas na família, no seio familiar, como nós vamos vendo comunidades sendo destruídas, cidades que são entregues à violência, são entregues a tantas coisas, nações que vão sendo acabadas. Por quê? O seio familiar, a célula máter, a célula mãe, aquilo que foi projetado por Deus, ele está corrompido. E então vem o problema. Nós vimos também, que da mesma forma, a igreja é tão saudável quanto as famílias que a compõem são saudáveis. E nós temos visto hoje
O que acontece na maioria das igrejas? As pessoas vêm apenas para buscar bênçãos. Elas não buscam mudança. Elas não buscam andar segundo o que a palavra de Deus ensina. Elas querem ser abençoadas. Elas querem as benesses. Elas querem o que o mundo pode dar. E dessa forma, a igreja ela vai se tornando o quê? Doente. Bem como as famílias que a compõem estão doentes. A família, como eu disse, é a base, é o alicerce do qual procedem a igreja e a nação. A nação é formada por famílias. E é por isso, porque a nação é formada por família, que a gente nunca viu em toda a história da humanidade como a família e a igreja estão sendo alvos de ataques, como eu disse a semana passada, de armas de grosso calibre. A família está sendo alvo de rebeliões, as mais diferentes, visando destruí-la. Ataques vindo de legisladores, fazendo leis para que a família seja destruída, de governantes que promulgam leis para que a família seja atacada, de juízes que têm legislado contra, legislado não tem, o juiz faz, não, julga, obrigado, só faltou o verbo julgar. Juízes têm julgado contra a família. A imprensa, ela tem se levantado muito mesmo, e a mídia em geral, ela foi aparelhada para a destruição da família. E a última agora, claro que sou absolutamente contra qualquer violência no lar. Mas para ver como a coisa ela é maquinada pelo inimigo. Agora, se uma mulher fizer ela sofrer ou dizer que sofreu uma agressão do seu marido, do seu companheiro, ela já pode ir direto, faz o BO e já vai no cartório e se divorcia na hora. Ou seja, as facilidades para a destruição da família estão sendo escancaradas. Para quê? Aí nós vamos vendo o que diz Malaquias. Que eu venha e fira a terra com maldição. Por que acontece tudo isso? Se a família for desconstruída, a igreja perde a sua força e o seu vigor, e a sociedade se corrompe e será destruída. Nós temos na história relatado o que aconteceu com tantas culturas. O Império Romano foi destruído por causa da destruição da família, e outros impérios tantos foram destruídos, países deixaram de existir por causa da destruição da família. Sodoma e Gomorra foram ajuizadas por Deus, porque corromperam-se. E hoje, se nós como igreja não nos voltarmos para a reconstrução da família, para a restauração, para a cura da família, nós andamos no mesmo caminho. Então, voltando para Malaquias, depois de 400 anos de silêncio, Deus levanta João Batista, no espírito e no poder de Elias, para preparar o caminho de Jesus. E qual foi a principal preparação para a vinda de Jesus Cristo e a manifestação da graça? Era a intervenção divina na família. Da mesma forma hoje, para que hoje, queridos, haja manifestação de Deus na igreja e na nação, primeiro será necessário a intervenção de Deus nas famílias. Porque senão estaremos vivendo hipocritamente. Como há relatos, e são reais, de famílias que num dia de culto a mãe e os filhos vieram já com tudo.
e disseram, nós vamos ficar na igreja. Mas por que na igreja? Temos a nossa casa, vamos voltar para lá. Não, nós vamos ficar aqui, porque aqui o pai é pai. Lá em casa o pai é um carrasco. Então vamos ficar pela igreja que a coisa é melhor. Aquilo que eu falei, o santo e o profano. Não há diferença. Então, queridos, a restauração da família, onde o coração dos pais seja convertido ao coração dos filhos e o coração dos filhos seja convertido ao coração dos pais. Mas, como um pai pode ter o seu coração convertido ao coração de seus filhos, para que a terra não seja ferida com maldição? Porque onde não há harmonia no lar, nem convivência harmoniosa entre pais e filhos e pais, a maldição está presente. Isso não tem como escapar. Ela é um princípio estabelecido na palavra e se cumpre. Então nós vimos alguns pontos, a semana passada, de como os pais podem se converter a seus filhos. E o primeiro ponto foi, pais convertidos aos seus filhos são pais que decididamente reservam, encontram, dedicam, priorizam tempo para orar por seus filhos. E aí nós vimos vários exemplos que eu não vou dar hoje, que hoje não é o tema. Porque nós vivemos do quê? Num mundo de correria, num mundo de muita agitação, onde 24 horas parece que não são suficientes. Falta tempo. Então, terminei o primeiro ponto fazendo uma pergunta. Como está a sua agenda de oração por seus filhos? Nós vimos vários exemplos, só rapidinho aqui, nós vimos o exemplo daquela mulher Ciro-Fenícia. Mesmo tendo sido chamada de cadela por Jesus, ela não saiu dali enquanto a sua filha não foi liberta. Nós vimos a questão da mãe de Moisés, se não me engano, Joquebede, e ela escondeu seu filho por 3 meses, e depois ainda fez uma cesta e colocou no rio para que fosse encontrada pelo pessoal do faraó. Então, ela buscou salvar a sua família. E aí, em segundo lugar, nós vimos que pais convertidos a seus filhos são pais que não desistem jamais de ver o milagre da salvação de seus filhos. Não importa se nós não estamos vendo. Aí nós vimos o exemplo de Agostinho de Hipona, aquele livro que a senhora me presenteou. A mãe dele orou por 30 anos por ele. Agostinho era um devasso. E pela oração de sua mãe, 30 anos, ele se tornou um dos pais da igreja. E hoje os reformadores todos ainda buscam o exemplo daquilo que ele escreveu. 30 anos, não vendo nenhuma, cada vez ele se tornava pior, cada vez ele se tornava mais devasso, mas a sua mãe não abriu mão enquanto ela não viu a salvação de seu filho. Nós vivemos, queridos, num mundo onde os nossos filhos eles são disputados por muitas coisas. É na escola, é na rua, é no trabalho, é nas mídias sociais, é entre colegas que os convidam para conhecer o mundo, para curtir a vida. Nossos filhos podem alcançar os maiores triunfos deste mundo. Nossos filhos podem subir os degraus das universidades mais famosas do mundo. Nossos filhos podem decorar a parede de seus escritórios ou consultórios com os diplomas mais cobiçados do mundo. Eles podem alcançar o maior sucesso profissional nas maiores empresas do mundo. Porém, se eles não estiverem salvos, nós teremos fracassado redondamente em nossa missão como pais. A nossa responsabilidade é grande. Aí nós vimos o exemplo da mãe de John Wesley e de Carlos Wesley, grandes pregadores. Fizeram um trabalho fabuloso. Essa mulher tinha 19 filhos.
Você já parou para pensar 19 filhos? Aí você chama assim, vem cá, fulaninho, já está chamando lá, é o nome de outro lá. Você, não sei se ela decorou o nome dos filhos, mas 1 hora por dia, os filhos, 19 filhos, e mais o marido ainda que era um troncho, né? 19 filhos e mais o marido não tiravam o tempo dela de oração. Os filhos sabiam que ela estava em oração por eles. E nos deu quem? 2 grandes pregadores da palavra de Deus. Então, jamais desistir dos nossos filhos. Terceiro lugar, pais convertidos a seus filhos são pais que têm coragem de consagrar seus filhos para Deus. Nós somos fruto de pais que consagraram seus filhos para serem missionários. E queridos, são muitos que morreram antes de chegar aos 30 anos, ou com 30 e poucos anos, de malária, de tuberculose, de outras tantas enfermidades. Por quê? Porque pregaram o evangelho, seus pais consagraram eles para isso. Quais são os seus sonhos? Ou quais são os nossos sonhos para os nossos filhos? Será que nós não estamos buscando que os nossos filhos sejam aquilo que nós não conseguimos ser? Será que nós não estamos sonhando que os nossos filhos alcancem aquilo que nós não conseguimos alcançar? Ou os nossos sonhos para os nossos filhos é que eles sejam grandes homens e mulheres de Deus? Quarto lugar, nós vimos, pais convertidos aos seus filhos são pais que estão comprometidos em criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí, nós vimos Efésios 6:4, que diz, está escrito ali, ó. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que é admoestação? É chamar, é conversar, é mostrar o caminho. A nossa função é admoestar, a nossa função é doutrinar, a nossa função é criar os nossos filhos na disciplina do Senhor. E aí, os filhos podem até escolher não seguir o caminho, certo? Mas os pais não podem escolher relaxar o princípio. E é o que acontece hoje. Ah, não vou dizer não para o fulaninho ou para a fulaninha, porque senão ele pode ficar complexado. Eu vou dar tudo o que ele quer, porque senão eu não... E sabe qual é a grande mentira de Satanás? Vou dar tudo para os meus filhos, tudo aquilo que eu não tive. Muito cruel. Isso é muito cruel. Então, queridos, pais convertidos a seus filhos são pais que ensinam, não o caminho. Filho, ó, vai porque esse é o caminho. Mas são pais que ensinam no caminho. São pais que ensinam a criança pelo exemplo. Pois não basta dizer o que a criança tem que fazer. É preciso que os pais façam, que os pais vão à frente, sendo exemplos a serem seguidos. E aí entra o decreto que nós tivemos de 2012 a 2018, Deuteronômio capítulo 6. E aí vamos ver só o verso 6 e 7, que diz assim, ó. E estas palavras que hoje te ordeno, seja a Bíblia Sagrada, elas devem estar no coração dos pais. E tu as inculcarás, tu as ensinarás. Como? Não é simplesmente, ó, filho, faz isso, isso, isso. Não, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, pelo exemplo. Estou indo pela rua, o que eu estou fazendo, meu filho vai fazer. E aí entra, tem até uma chargezinha no Facebook e tudo, que o pai chega para o filho e diz, filho, cuidado onde pisa. O filho diz o que para ele? Pai, o senhor cuida onde pisa, porque eu estou pisando nas suas pegadas. Então, exemplo, o que está no meu coração, que deve ser a palavra de Deus, eu vou ensinar pelo exemplo aos meus
filhos. Amém? Outra coisa, pais convertidos aos seus filhos são pais que zelam pela vida espiritual dos filhos e têm o compromisso da santificação dos filhos. E aí nós vimos quem? O exemplo de Jó. Os filhos andavam o quê? Faziam festa numa casa de um filho, ou na casa do outro irmão, e o pai dizia assim, olha, ele pedia perdão a Deus, fazia seus sacrifícios, porque ele dizia, vá que eles tenham pecado em seu coração. Então ele zelava pela santificação de seus filhos. Guarde isso daqui, pais. Guardemos isso daqui como pais, ó. Não, aí, só antes disso, João diz o seguinte, ó. Antes de eu falar esse guarde bem. João fala o seguinte, por quê? Porque é a questão da santificação. E aí o apóstolo João lá, na sua terceira carta, ele vai dizer o seguinte, no verso 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Isso deve ser, ou isso é, para nós, uma grande bênção. Poder dizer assim, ó, os meus filhos andam na verdade. Eles andam com Deus. Por isso, guarde isso daqui, ó. Pais convertidos aos seus filhos são pais que priorizam os filhos, pois os filhos não precisam de presentes, mas da presença. E como tem pais trazendo presentes e não estando presentes. Presença é muito mais importante que presentes. O nosso sucesso, queridos, é fracasso se nós perdermos os nossos filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. O nosso sucesso, por maior que seja, ele não é fracasso se nós perdermos nossos filhos. E nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Por quê? O maior tesouro que nós temos não são bens que acumulamos, são os nossos filhos. Aí outra coisa, pais convertidos aos filhos são pais que fazem do seu lar um lugar de graça. Por quê? Muitas casas precisam não de mais amor, mas de mais graça. Que é aquela coisa assim, engessada. Então precisa muito mais humor, muito mais graça, muito mais um relaxamento do que... Amém, queridos? Porque onde falta graça, coisas se tornam mais importantes que pessoas. Isso gera mágoa e tem muitos lares onde pessoas magoadas vivem debaixo do mesmo teto. Dei o exemplo daquela criança, daquele adolescente de 14 anos que se matou com o revólver do pai. Esse é um caso real mesmo, porque a professora acusou ele, tirou a prova dele que ele estava colando numa prova de geografia. Só que o filho tentou se explicar para os pais disseram assim, você nos envergonhou, não fale conosco. E ficaram por 15 dias sem falar com o filho. E num dia que eles foram para o mercado, o filho pegou a arma do pai e se matou, mas deixou uma carta. Disse, eu não colei, mas vocês não quiseram me ouvir, eu não tive como me explicar. E eu preferi a morte do que o desprezo de vocês. Temos outro caso, isso na Bíblia, foi o caso de Absalão com Davi. Davi ficou por 11 anos sem falar com seu filho. Quando ele disse assim, se pai, o senhor fala comigo, me mata. É o desprezo. E tem tantas pessoas vivendo magoadas debaixo do mesmo teto. Por isso, guarda isso, ó. Nada contribui mais para a bênção de uma nação do que investirmos na família. Então, a única maneira de preservar a nação, de abençoar a igreja e de dias melhores em nossa casa, igreja e país, é o coração dos pais se convertendo aos filhos e o coração dos filhos se convertendo
aos pais. Isso é pais convertidos aos seus filhos. Até aqui foi só uma revisão da semana passada. Passei rápido. E hoje quero falar sobre honre seu pai e sua mãe. Em Êxodo capítulo 20, encontramos escrito os 10 mandamentos. Onde o 5º mandamento, que daí eu tive pesquisando muito, olhando muito, para a Igreja Católica é o 4º mandamento, porque eles tiraram um. Então eles dão como 4º mandamento, mas na realidade é o 5º mandamento. O 5º mandamento de Êxodo, capítulo 20, verso 12 é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus ordenou que os filhos honrassem pai e mãe. Mas o que é honra teu pai e tua mãe? O que isso significa? Queridos, honrar pais envolve elevada consideração e reverência e apoio. Isso significa que estaremos lá para eles quando houver a necessidade e que cuidaremos dele com o nosso serviço, apoio, dinheiro, visitas, amor, carinho, relacionamento e disposição. Porque o que tem de filhos jogando pais, e eu não digo que muitos não são nem asilos, são depósitos de velhos. Que vira e mexe, a gente vê alguma notícia que vaza, é coisa assim deprimente, de filhos que deixam seus pais e simplesmente somem, não trazem nada e também não visitam. Então é muito. Ou seja, me desincumbi, ou seja, me livrei de um fardo. Vai. A honra aos pais e as promessas associadas com isso. Se nós formos ver, ao contrário dos outros mandamentos, onde nenhuma promessa específica está ligada diretamente a eles, Deus, ao dar este mandamento, o mandamento de honrar pai e mãe, ele adicionou uma promessa específica. Como ele mesmo disse: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E é interessante, isso fala há muito tempo, mas aqui especificamente, nunca se viu uma geração morrer tão nova como essa que está aí. E aí a culpa é das drogas, da violência, do trânsito, ou seja, de várias coisas. Na realidade, não vou dizer 100%, mas a maciça maioria morre porque não honra pai e mãe. E a maioria, a grande maioria também, a maciça maioria também, é culpa dos pais. Porque eles não ensinam a criança a honrar. E ela não honra os pais, não honra o professor, não honra autoridades e morre cedo. E quando não morre cedo, vive uma vida miserável. Como temos visto, e vi muito andando pelo Brasil, terrenos onde tem 5, 6, 7 casas. A velhinha aqui na frente ganhando salário mínimo e aqueles bando de sanguessuga só chupando a velhinha. Até ficar só o corinho. Por quê? Porque não se dão bem na vida, porque desonram os seus pais. É uma desgraça chamando a outra. Mas Deus não para por aqui. Em Deuteronômio 5, verso 16, ele afirma o mesmo mandamento, mas com uma promessa adicional anexado a ele. Aí a gente pode até pensar assim, antes de eu passar o versículo. Mas eu não tenho mais pai e mãe. Eu posso não ter pai e mãe, mas eu tenho que honrar o nome deles. Eu ainda tenho que dar honra ao nome deles, mesmo não tendo eles. Então o versículo 5,16 de Deuteronômio diz assim, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias. Essa é a primeira promessa. Prolonguem os seus dias. Primeira promessa.
e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus, segundo a promessa. Prolongue-se seus dias e você se dê bem na vida. E Paulo repete este mandamento em Efésios capítulo 6, verso 2 e 13, ele diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele acrescenta, para que te vá bem, primeira promessa, e vivas muito tempo sobre a terra. Paulo diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento que Deus deu e que continha uma promessa é esse mandamento de honrar pai e mãe. E realmente, queridos, é uma grande promessa. Por quê? Quem honra seus pais viverá muito tempo sobre a terra e em tudo o que fizer irá bem, se dará bem, será vitorioso. Ou seja, se quisermos viver muito tempo sobre a terra e sermos vitoriosos e nos darmos bem em tudo o que fizermos, o segredo está em honre seu pai e sua mãe. E é claro que tudo são verdades paralelas. Mas, se você quiser se dar mal e viver pouco tempo sobre a terra, desonre seus pais. Não se interesse por eles. Deixe-os jogados em um asilo. Não supra suas necessidades. Agora, guarde isso. Honrar aos pais é uma, ou foi, ou é a visão de Jesus. E Jesus resumiu em Marcos capítulo 7, o 5º mandamento, bem como as consequências de não guardá-lo. Ele diz em Marcos capítulo 7, verso 10, porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Na Bíblia Viva, diz assim, ó, exatamente diz assim, ó, por exemplo, Moisés lhes deu esta lei da parte de Deus, honra teu pai e a sua mãe, e ele disse que todo aquele que falar contra pai ou a mãe deve morrer. Já aprofunda mais a Bíblia Viva. Guarde isso daqui, ó. O verbo maldizer aqui é kakologel, no grego, que significa falar mal. Vê o que é maldizer ou desonrar. Simplesmente o falar mal. Então, no Antigo Testamento, quem falasse mal contra seu pai ou sua mãe seria condenado à morte. Mas para ver um exemplo de como não honrar pais, é só nós continuarmos lendo esse mesmo capítulo 7, quando Marcos ali capítulo 7, vai dizer o seguinte, ó, Jesus falando para os fariseus, vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, ou seja, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixas fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Aí nós vamos dissecar um pouquinho isso daí para entender essa palavra. Corbã. Corbã é oferta a Deus. É a palavra hebraica que significa oferta a Deus. Esta palavra também é usada em Levíticos capítulo 1, verso 2. Por exemplo, onde diz assim, ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecer oferta, ou seja, corbã, oferta a Deus, ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de gado vacum ou de ovelha. A palavra oferecer aqui é a palavra corbã, que Jesus também usou para falar daqueles judeus que não honravam seus pais. Por quê? Porque aqueles judeus estavam dizendo o seguinte para os seus pais,
olha bem, tudo que vocês poderiam se beneficiar de mim, minha propriedade, minha renda é corbã, é oferta, eu dediquei a Deus e não posso dar isso a vocês. Então, se virem, eu não tenho nada para dar para vocês. Só que isso era uma mostra de uma hipocrisia. Porque a mesma pessoa que fazia o voto, ele fazia esse voto para dizer que tinha consagrado a Deus, mas ele se beneficiava disso que ele tinha consagrado a Deus. E ele tinha a desculpa de dizer assim, olha, eu consagrei isso para Deus, é de Deus, eu não posso ajudar vocês. Mas ele se beneficiava, hipocritamente. Ou seja, eles faziam um voto, dedicando tudo quanto tinham a Deus. E, portanto, eles podiam declarar, eles podiam se desculpar que não tinham nada para apoiar os seus pais. Não tinham nenhuma obrigação para dar qualquer apoio em relação aos seus pais. Como eu disse, isso era uma hipocrisia, pois o que eles tinham dedicado para Deus continuava beneficiando a eles. E, hipocritamente, eles entendiam que se a pessoa tinha dedicado suas propriedades e dito que era corbã, uma oferta a Deus, isso não poderia ser usado para ajudar seus pais. Se os pais fossem necessitados e pobres e se dirigissem aos seus filhos ou ao seu filho buscando assistência e ajuda, o filho simplesmente respondia: é dedicado a Deus essa propriedade que vocês precisam. E por ser corbã, oferta a Deus, eu não posso ajudar vocês. E hoje não se vê o corbã, mas se vê o desprezo. Tanto é que os asilos estão... Ou seja, eu dei essa propriedade a Deus. Eu não posso usar para ajudar vocês. E isso me torna isento da obrigação de ajudar vocês. Ó, se virem. Ou seja, no entendimento deles, por ter feito uma coisa, entre aspas, mais importante, oferecido a Deus, corbã, eles estavam livres de fazer alguma coisa por seus pais. E desta forma, o filho poderia se livrar da obrigação de obedecer, de honrar ao seu pai e à sua mãe. Por isso, Jesus Cristo condenou o uso da desculpa do corbã, oferta a Deus, para não auxiliar seus pais. Isso nos afirma, como pouco atrás eu disse, para Jesus, honrar os pais era algo da maior importância, tanto quanto obedecer aos outros 9 mandamentos. Ou seja, os fariseus, eles buscavam um subterfúgio para não obedecer ao mandamento, mas cobravam dos outros que se obedecesse os outros 9 mandamentos, ou os 10 mandamentos. Então veja bem, quando a religião entra, é uma desgraça. O religioso é aquele que faz tudo para se beneficiar, mas não ajuda os outros. Ele busca na palavra de Deus, ele acha textos bíblicos para se isentar, mas ele joga essa carga sobre os outros. Tanto é que Jesus disse para eles: vocês colocam um peso tal sobre as pessoas que vocês não querem carregar, não carregam, mas querem que os outros carreguem. É mandamento de Deus honrar nossos pais com tudo o que essa honra requer. O mandamento de honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa, e realmente uma grande promessa. Como eu disse antes, viver por muito tempo sobre a terra e se ir bem, acho que eu botei errado esse português, em tudo que fizer. Se dar bem em tudo que fizer. Prosperar.
E queridos, essa honra, por isso que começou lá, todos aqueles 5, aquelas colocações que eu dei. E uma delas é o quê? Ensina a criança. A culpa de não ser honrado, a maioria das vezes, é dos pais, que não ensinam desde a tenra idade, desde pequenininho, que honra se deve, que obediência se deve dar. E aí, quando a criança cresce, é óbvio que ela não vai fazer, porque ela não viu o exemplo. Ensina a criança, inculca as palavras que estão no teu coração, ensina ela para as crianças, assentado, ao deitar-te, ao levantar-te, ao andar pelo caminho. Então, o mandamento de honrar nossos pais era tão importante no Antigo Testamento que quem falasse mal dos seus pais deveria morrer. Mesmo vivendo debaixo da graça. O mandamento de honrar pai e mãe, bem como a sua promessa, continua válido, continua valendo, porque é um princípio, e princípios são eternos. E é só ouvirmos as notícias, queridos, que nós vamos ver a desobediência a esse mandamento se cumprindo na vida de tantos filhos que estão sendo ceifados muito cedo, ou que estudam e nada conseguem. Não conseguem emplacar emprego, não conseguem se dar bem, estão sempre numa dependência. Se o nosso objetivo é viver muito tempo para vermos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, então o segredo é esse aqui. A grande promessa condicional, concedida para aqueles que honrarem seus pais. Qual é que é? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas longo tempo sobre a terra. E na versão da Bíblia Viva, para encerrarmos, diz o seguinte, ó. Respeite seu pai e sua mãe. Dos 10 mandamentos de Deus, esse é o primeiro, que termina com uma promessa. E essa é a promessa. Se você respeitar seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa e cheia de bênçãos. Amém? Que fique isso para nós. Como eu disse, podemos não ter mais pais, mas ainda temos o nome deles para honrar. Se nós não fizermos isso, por isso comecei, responsabilidade dos pais. Pais se convertendo, o coração dos pais se convertendo ao coração dos filhos. E filhos se convertendo ao coração dos pais. Para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Debaixo de maldição a terra já está. Nós precisamos como igreja. Ah, mas nós somos tão poucos. Porque comece com esse pouco e se expanda. Onde realmente haja a bênção de Deus no lar, e do lar ela se expanda. Porque o homem não é produto do meio em que ele vive. O homem, ele está ali para transformar o meio onde ele vive, o ambiente geográfico onde ele vive. Então, que comece essa transformação da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, que comece com a nossa família. Ah, mas só minha família? Alguma coisa tem que começar em algum lugar. Não lembro, mas são 100 e poucas trilhões de células no nosso corpo. E todas elas começaram de duas. Da união de duas se transformou uma e são 100 e poucos trilhões de células. Se nós somos 200 e poucos milhões de pessoas no Brasil, dá para começar uma transformação através de nós. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te glorificar, exaltar, bendizer, engrandecer o teu nome e declarar que tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Declaramos que tu és fiel e a tua palavra, os princípios contidos nela, permanecem para sempre. Pai, dá-nos a graça de entendermos esta palavra e que a mudança comece em nosso coração
parta para o coração dos nossos filhos e as nossas famílias sejam completamente restauradas, onde palavras sejam palavras amenas, palavras de bênçãos, palavras de alegria, onde pais se relacionem da melhor maneira com seus filhos e haja realmente uma honra, uma obediência e que não haja necessidade dentro dos lares, porque a bênção do Senhor estará sobre cada um, porque quando pais se convertem aos filhos e filhos se convertem aos pais, as bênçãos vêm, a maldição deixa, a maldição sai e as bênçãos elas vêm. Pai, então que a mudança da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação comece por nós, que as nossas famílias possam ser tratadas, que o soberano Espírito Santo traga à nossa memória tudo aquilo que temos feito de errado, todo o mal que tem sido instalado em nossas vidas e em nossa família, traga ao nosso coração, para que nós possamos confessar, para que nós possamos pedir perdão, para que nós possamos nos arrepender, e desta maneira, ó Pai, a maldição seja tirada dos nossos lares e nós possamos nos levantar como famílias sacerdotais, ministeriais e pastorais. E que a mudança do ambiente geográfico onde estamos vivendo comece por nós. Pai, que realmente seja levantado famílias segundo o teu coração. E desta maneira, o teu nome seja glorificado em cada um e através de cada um de nós. E seremos zelosos, ó Pai, a dar a Ti sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus.